muitas vezes aguentar, suportar muitas afrontas, né? O que é humilde, irmãos? Humildade significa, quando nós nos colocamos na presença de Deus e nós temos humildade de reconhecer os outros. Por mais que nós sabemos algo, mas nunca queremos nos mostrar que nós sabemos. Porque tem tantas pessoas que ela se torna um hipócrita, né? Eu sou, eu sei, né? Eu sei, eu sou, eu faço. Não, irmão, nós dependemos de Deus. Ele sim pode todas as coisas. Ele sim pode, nós não, né? Paulo diz assim, no mesmo Filipenses, agora no capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas, aonde? No Senhor Jesus. Todas as coisas eu posso, mas nele. Quer dizer, de nós mesmos nós não podemos nada, mas quando nós colocamos ele na nossa frente, nós somos, Paulo fala, nós somos então mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, somos mais do que vencedores. A Bíblia nos fala, irmãos, de uma igreja. O Espírito do Senhor, ele mandou que João escrevesse para 7 igrejas. E é interessante, irmãos, que ele mandou escrever para Éfeso, Esmirna, Tiatira e tal, mas ele manda escrever para 2 igrejas, irmãos, que são, ao contraste, totalmente uma diferente da outra. Né? Uma igreja, irmãos, se chamava Laodiceia. Laodiceia é chamada na Bíblia, tida na Bíblia, como uma igreja morna. O que é uma igreja morna? É uma igreja que um dia foi quente, mas que esfriou. Ela não era fria e estava esquentando, não, irmãos. Ela era quente, mas esfriou. E outra igreja que nos traz um ensinamento profundo, irmãos, é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, irmãos, era uma igreja onde ali o povo buscava a Deus de uma certa forma. Deus o abençoava, Deus via o seu sofrimento, a sua dedicação. Mas quando ele olha para nós olhamos para a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é completamente ao contrário. Além, irmãos, dela ser uma igreja que ela não era subordinada, ela se achava. Porque Laodiceia, irmãos, era a cidade de Laodiceia, era onde estavam os maiores de uma escola, uma faculdade de oftalmologistas, pessoas que cuidavam dos olhos. Havia uma água, irmãos, que corria, uma fonte de água morna que corria por aquela cidade, e o povo acreditava que aquelas águas, elas eram medicinais. Então eles se vangloriavam. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, ela ali, irmãos, era uma igreja rica. A cidade era rica. A cidade ela estava numa bifurcação, aonde levava, irmão, para Roma quanto para Grécia, aonde estavam as maiores capitais do mundo na época. Então ali, irmãos, notem bem que eles se achavam. Não, porque eu moro em Laodiceia, aqui é uma metrópole. Moravam muitas mil pessoas lá. E aqui é uma metrópole, os melhores médicos estão aqui, as águas que curam, as águas medicinais estão na nossa cidade. A nossa igreja só tem ricos. Aqui tem muito ouro. Então, irmãos, eles eram pessoas vaidosas, pessoas, irmãos, sem humildade. Então o próprio Deus, quando olhou para eles, ele disse assim para eles: olha, aprenda, vai comprar ouro purificado, né? Ouro batido. Vocês têm que aprender, né? Limpa os olhos. Chamou eles de cego. Lá estavam os oculistas, os oftalmologistas, mas chamou eles de cego. Por quê? Porque eles não enxergavam a verdade. Tem tantas pessoas, irmãos, que são exaltados, né? Que acham que são, acham que podem, esquece, irmãos, esquece. Agora à tarde meu filho me surpreendeu com um telefonema, e ele disse para mim: meu pai, ele mora em Samuel, ele disse para mim: pai, o senhor sabe quem faleceu? Eu disse: não. Ele disse: o Miguel. Miguel? O Miguel, da casa de construção, de material de construção. Eu falei: meu Deus. Ele falou: então, pai, está vendo? O camarada achava que ele era o cara, achava que ele era o doutor, arrogante, andava para a rua brigando com todo mundo, era o cara, desfazendo de muitas pessoas. Aí parou o fim dele, chegou a hora, morreu. Então, irmão, notem bem, e tem muitas pessoas que dessa forma, e esquece que nós dependemos de Cristo. Agora, Paulo, ele manda nós aprendermos com o Senhor. Olha só o que nos diz a palavra do capítulo 2. Olha para o versículo de número, irmãos, olha o ensinamento de Paulo, 4. Não atende, olha, primeiro, versículo 3, nada façais por contenda, né? Que
Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o que também é dos outros. Muitas pessoas ficam, opa, então peraí, então eu vou olhar vou olhar para os bens financeiros, não, dos outros. Não, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: atente para o problema dos outros. Quando alguém tem algum problema, o que você tem que fazer? Procurar ajudá-lo, né? Procurar ajudá-lo. Se você não pode ajudar, irmãos, financeiramente, da forma que talvez a pessoa precisa, você ajuda com conselhos, com palavras. Então não atente cada um para o que é seu próprio, mas também o que é dos outros. Quer dizer, irmãos, significa, vamos assumir o problema do nosso irmão, vamos sofrer pelo nosso irmão, vamos aprender, irmãos, já que nós somos uma só carne, que é a igreja do Senhor, irmão. A palavra igreja, no grego significa eclésia, significa, irmãos, uma união. A palavra união, no grego, significa koinonia. Koinonia significa uma união sem fim. Então nós, irmãos, precisamos o quê? Sermos unidos. A igreja do Senhor não pode ter, irmãos, uma divisão. A igreja do Senhor, ela precisa ser a mesma. Paulo fala isso no capítulo 11 de Coríntios, quando ele ensina o verdadeiro amor, quando eles participaram da Santa Ceia. Os ricos eram separados, os pobres. Aí ele falou: vocês não tomam a Santa Ceia, vocês comem a Santa Ceia. Eles saciam a sua fome. É por isso que no último versículo do capítulo ele diz assim: se tiver fome, come da tua casa. A igreja é um lugar de união, de koinonia. Então nós vamos aprender. Agora ele nos deu um exemplo aqui, queridos. Olha o que Paulo fala, capítulo 2 e o versículo de número 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, irmão. Olha que coisa séria. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Querido, será que você está fazendo ou tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve? Será que nós, irmãos, estamos andando, marchando para o céu? A minha esposa que sempre diz isso. Irmão, tem tantas pessoas dentro da igreja. E ontem nós estávamos falando sobre isso aqui também, conversei com o irmão Anjo, e depois eu dei uma palavra sobre isso. Tem muitas pessoas que estão marchando de passos largos para o inferno, achando que devem para o céu, irmão. Porque está na igreja, porque carrega uma Bíblia, porque usa um paletó, porque usa, né, roupas dizendo ser de uma pessoa cristã. Estão perdendo totalmente a salvação. Por quê, irmãos? Porque não tem o verdadeiro amor. Porque o amor, irmãos, ele não pode ser constrangedor. Você não pode querer algo em troca. O amor não pode ser uma barganha, não pode ser uma troca. O amor ele tem de ser na alma. Tem de ser verdadeiro. Tem de ser verdadeiro. Olha só, queridos. E ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Queridos, você já parou para analisar que a pior matéria existente na face da terra é a matéria humana, a carne humana? Eu sempre digo isso. A carne humana, irmãos, você pode, talvez, morre um animal. Eu já vi muitas vezes. Morre um animal, talvez ele fica 2, 3 dias. Então, irmãos, é um mau cheiro. Mas até é suportável. Mas se um ser humano falecer, ele pode estar nas suas perfeitas condições. Se ele falecer, se passar de 24 horas, se não tomar lá uma injeção, como chama aquela injeção? Fala, professor, esqueceu? Lembra só, como chama aquela injeção que dá assim, né, para a pessoa poder suportar? Formol, muito obrigado, minha amada. Formol. Aí dá aquela injeção de formol na pessoa, é cara. Para que a pessoa suportar um pouco mais, né? Para não ficar mal cheiroso. E eu já fiz fúnebre, já participei de fúnebre, e vi, irmãos, pessoas precisam, vamos enterrar. Uma vez o horário era tal hora, não vamos enterrar antes, porque já está cheirando. Por quê, irmãos? Porque a carne humana, ela é a pior matéria. Por quê? Porque nela abriga o pecado. Então é por isso. Agora notem bem, agora a palavra do Senhor Paulo diz para Filipenses: olha aqui, meus irmãos que estão na igreja de Filipos, olhem bem,
nós temos de ter o mesmo parecer que houve e teve em Cristo, que o Jesus nos deu exemplo. Mas ele não usurpou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se em forma de homem. Não. A palavra forma aqui no original significa assim, aquele que era mais elevado do que todos. E ele não deixou tudo. Sabe a palavra aqui, ó. A palavra aqui, mas aniquilou-se. A palavra aniquilar aqui significa assim, ó. Tirou todas as roupas celestiais que ele tinha. Despojou, tirou. Mas ele vivia no maior patamar, assim como ele está hoje. Né? Ele era o ser supremo. Agora, irmãos, quando ele olhou para nós, seres humanos, e naquela época Paulo falou assim, os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Paulo falando aos hebreus, o escritor aos hebreus, melhor, diz assim, que nós, irmãos, estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos destituídos, mas o Senhor veio para fazer o quê? Para nos unir. Eu sempre digo isso, irmãos, havia uma lacuna entre nós e Deus. A Bíblia fala que os nossos pecados faziam divisão, e fazem divisão. Então havia ali, irmãos, uma separação. Agora, de repente, o Senhor está no maior, né? Na parte mais alta, superior a tudo e a todos, porque Ele é supremo. E de repente Ele olha para a humanidade. E Ele quer resgatar novamente a confiança do homem, porque o homem tinha perdido a confiança. O homem estava destituído. O homem, irmãos, lá Deus não podia fazer, falar com o homem como ele falava com Adão. Por quê? Porque havia ali uma divisão, havia uma separação. Você vê isso no capítulo 16 de Lucas. Mas Deus, ele agora ele olha, né? Ele fala, para unir. Jesus fala assim, eu vou. Mas filho, para isso você precisa nascer. Eu sempre digo, por que nem Moisés conseguiu cumprir as leis? Muitas pessoas falam que a lei, irmãos, ela tem, quais são os mandamentos? 10. São 10 mandamentos. Mas dentro desses 10 mandamentos havia mais de 300 quesitos. Sabia disso? Mais de 300 quesitos. Falando também sobre as festas, a forma, a circuncisão, né? Falando tudo sobre isso. Havia mais de 300. Então, os judeus, ele andava segundo a lei, mas exteriormente, não interiormente. Por quê? Porque quem olhava ele por fora, olha que homem bonito, está indo para a igreja, olha que homem é santo. Olha que mulher bonita, ela vai indo para a igreja, santa. Mas espera aí, agora Deus conhecia o interior. O homem lá dentro, é o que Jesus falou no capítulo 23 de Mateus, sepulcro cagado. Então, o homem, Deus olhava para o interior do homem. Quando Deus falou usando o profeta Malaquias, diz, eis que sou rins e corações. É interessante, irmão. Não sei por que ele fala rins e coração, né? Coração também, mas os rins. Funciona, que drena tudo. Então, notem bem, né? E ali começou. Jesus falou assim, eu vou. E quando ele veio, irmãos, para morrer, agora ele, primeiramente, ele dá um exemplo de amor. Jesus, irmãos, ele sempre pregou sobre o amor, ele falou sobre o amor. Porque muitas pessoas, eu estava dizendo ontem, sobre Davi. Davi, quando Deus fala para ele assim, o que você prefere, cair nas minhas mãos, ou prefere ser perseguido pelos inimigos, ou prefere que a sua família seja isso? Ele falou, não, Senhor, eu prefiro cair nas suas mãos, porque o Senhor é misericórdia. Porque muitos homens, irmão, não têm misericórdia. Pode ver, né? Muitas pessoas, irmão, se você errar uma vez, a pessoa não quer nem olhar para a tua cara, não quer mais, não quero mais, não. Jesus não. Jesus, quando ele pegou a mulher no pecado, não vai mais. Jesus, quando ele chegou para aquele homem que foi crescido, primeira coisa, os teus pecados te são perdoados. Então Jesus, irmãos, ele sempre procurou demonstrar o verdadeiro amor. E quando